Pronto, Gisele, agora deu certo. Que beleza! Bom, vou começar aqui, bem devagarzinho. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os nossos ancestrais que fizeram a travessia, né? A todos aqueles que aqui vieram na condição de escravizados para construir esse país, não contribuir para uma construção, mas sim construir esse país a duras penas. Agradecer aos povos originários, que são os povos dessa terra, os donos dessa terra, que sem eles, né, nada seríamos. Agradecer aos meus ancestrais, agradecer aos ancestrais da minha parceira nessa empreitada, que é a Verônica, né? Agradecer aí a nossa fé, que nos deixa de pé e nos movimenta, né? E faz com que a gente consiga promover essas travessias, esses cruzos e entrecruzos. Bom, eu sou Gisele Rose, eu sou professora de filosofia aqui no Rio de Janeiro, né? Sou graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Atuo na Secretaria Estadual de Educação e vou começar a contar um pouquinho da história aí desse livro, né? Da história dessa publicação, e também falando um pouco, né, de Paulo Freire, falando um pouco dessas pedagogias das encruzilhadas, e vou tentar aí, né, transitar por essas temáticas, que são temáticas que eu trabalho, né? Eu tive o prazer de ter o Rufino na minha banca de qualificação, tive aulas com ele, então é um livro e é uma publicação que eu conheço bem, assim, então vai dar talvez aí para a gente poder conversar bastante. Então, a ideia, né, desse livro, né, de criar essa antologia, ela vem, acredito eu, que do nosso próprio olhar, né, que propõe um giro epistemológico. O nosso olhar, acho que o meu olhar e o olhar da Verônica, eles foram olhares que não fazem parte de uma determinada caixa e muito menos não fazem parte de uma determinada de um determinado olhar único, mas sim de um olhar que gira, né? De um olhar que se propõe a compreender, né, a ontologia do outro, a epistemologia do outro. Então, trazendo um pouco aí para esse espaço mais filosófico, eu acho que é esse o olhar que eu tenho, né, aí, de como surge, basicamente, Mulheres Pretas de Fé. Eu vou conversar aí, vou conhecer a Verônica através do coletivo Mulheres do Ler, né? Eu sou autora do livro 3. Então, aqui vai cair tudo aqui atrás, mas aí eu sou uma das autoras do livro 3. A gente se conhece nessa publicação. Na verdade, a gente se conhece na quadra da Portela, aqui no Rio de Janeiro, né? Anteriormente, a gente se conheceu num Copene, né? Que é um congresso de pesquisadores negros, e a gente se conheceu de forma virtual, mas pessoalmente foi numa quadra da Portela. Então, daí, né, vocês já percebem que não foi um encontro simples,
né? Não foi um encontro dos mais tranquilos, por assim dizer, né? Porque eu lembro que eu cheguei, eu gosto muito de andar de vestido comprido, né? E todos esses detalhes que eu vou contar para vocês, eles perpassaram todo o nosso processo de construção desse livro, tá? Eles perpassam até hoje nos tantos lançamentos que nós fazemos. E eu estava de vestido longo e tênis, e vi uma mulher chegando na quadra da Portela, de a calça justinha, cabelo curtinho, tênis, né? E eu olhei para ela e falei assim: pô, você que é a Verônica? Aí ela sou eu, sou a Verônica. Eu falei assim, cara, você realmente é pastora? Eu sempre falo isso nas minhas falas, porque é sobre isso que a gente está conversando, né? Você realmente é pastora? Eu sou. Aí eu peguei e falei assim, cara, a gente ainda vai fazer alguma coisa junto, porque a gente inverteu o papel aí, né? Você não acha? A macumbeira que sou eu, né? E comecei a brincar, comecei a falar, né? E desse primeiro encontro, vocês já percebem que a gente entrou já brigando com os estereótipos, né? Então a gente já entra aí, né? Propondo, obviamente, essa visão outra do outro, né? Essa visão que é uma visão construída dentro de uma vertente eurocêntrica, dentro de uma vertente que foi pensada única e exclusivamente para nos separar. Né? Então, aquilo ficou guardado, aquele momento ficou guardado, e um belo dia eu mando uma mensagem para a Verônica, pô, tá a fim de ser minha parceira numa antologia? Aí ela, né, respondeu que não tinha tempo, mas que vamos, né? Verônica, para mim, pelo menos, todas as vezes que eu chego para pedir alguma coisa, ela sempre diz que pode. Mesmo às vezes eu tenho certeza que ela não pode, né? Mas tudo bem. Isso é uma outra parte aí da nossa conversa. Mas decidimos criar aí essa ontologia, pensar, gestar essa antologia chamada Mulheres Pretas de Fé, Tecendo Fios de Liderança e Representatividade. É uma parceria nossa com a editora Metanoia, que é uma editora parceira, né, que é uma editora amiga. Hoje eu posso dizer que ela é uma editora que é nossa amiga, está aí, né, para o que der e vier. Bom, então surge esse edital e a gente começa a divulgar para vários lugares, né? Em vários lugares, para vários públicos, e desse edital nós temos esse mosaico, né, de autoras. E aí, né, eu fiz uma brincadeira semana passada, numa apresentação que eu fiz, e eu perguntei às pessoas, né? Eu vou escolher aqui, vou escolher para vocês alguma mulher e vocês vão ter que me dizer qual é a religião dessa mulher, tá? Vamos lá, vou apontar essa que está de turbante verde, né? Turbante verde, aqui um colar dourado. Qual seria a religião dessa mulher? Alguém saberia dizer? Alguém quer falar? Vamos lá. Aqui no Rio Grande do Sul, mulheres de turbante, e ela me lembra muito uma youtuber que eu gosto muito de assistir, que é aqui do Rio Grande do Sul. Ela é do Batuque, então eu associei a figura do colar e do turbante com uma mulher do Batuque. Sim. Bom, vou pegar aqui, ó, essa mulher
de cabelo preto comprido, né, que parece estar com batom vermelho aqui. Na segunda linha, a primeira, a segunda, da esquerda para a direita. Vamos lá. Desculpa, Gisele, eu não peguei. Segunda linha, nós temos da esquerda para a direita a segunda mulher. Está com o cabelo preto, liso. Teria como? Não teria como. Assim como Não a teria outra, como. assim como a primeira, não teria como, né? São construções da imagem que a gente faz, né? Das mulheres de religião, né? Mulheres de fé. Então, não tem como. Mas a gente tem uma imagem construída socialmente, midiaticamente, né? Que relaciona, né? Mulheres a determinadas imagens de controle, né? Como diz a Patrícia Hill Collins, né? Exatamente. Eu, quando estava fazendo essa apresentação, eu pensei em colocar a foto de todas as nossas autoras, e essas são fotos que foram mandadas para nós, né, e são as fotos que estão no livro, para que vocês pudessem ver essas imagens, ver essas mulheres, que através dessas fotos, né, a gente se questiona de qual religião qualquer elas fazem parte, né? Sobre o que talvez elas tenham escrito. E eu começo essa apresentação falando sobre isso, porque eu acho que é essa provocação que a gente precisa fazer para a nossa sociedade. Nós, mulheres pretas, né? E nós, principalmente, mulheres pretas de fé. Porque aqui a gente não está falando, assim como a Dandara Suburbana ela vai escrever no nosso prefácio, né? A gente está falando de fé. Nós não estamos falando da religião enquanto instituição social, enquanto uma instituição que detém poder e principalmente que detém um poder político, né? Nós estamos falando aqui de fé, né? E fé não tem absolutamente nada a ver com o nosso cabelo, com o nosso turbante, com os nossos colares, porque para algumas pode ser um colar, para outras pode ser uma guia, né? Para outras pode ser uma roupa de santo, mas para outras pode ser só um vestido colorido. Né? E nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva, né, de pensar mulheres pretas, mulheres que se colocam como mulheres pretas, mulheres que afirmam a sua negritude dentro das instituições religiosas às quais elas pertencem. Então, eu acho que o bonito desse trabalho, a primeira coisa, né, que eu quero ressaltar, são esses rostos, são essas mulheres, que são mulheres tão diversas, que fazem parte de religiões diversas, mas que professam fé. Eu costumo dizer que a instituição social, religião, ela está do lado de fora dos nossos corpos, ela está fora dos nossos corpos. Quando falamos de fé, a fé ela está dentro dos nossos corpos, então ela está dentro da nossa existência, ela perpassa nossas existências, né? Ela perpassa o nosso entendimento enquanto indivíduo. Então, o que muitas das vezes a gente acha que está brigando por fé, na verdade, a gente está brigando por instituição religiosa. E eu tenho falado muito isso, tanto em sala de aula para os meus alunos, quanto para as pessoas que me acompanham, que fé a gente não discute em momento algum, porque ela é pessoal, intransferível, e ela é particular. Porém, as instituições sociais religiosas, elas sim merecem que a gente, né, aí converse,
troque e, principalmente, que a gente compreenda, né, até que ponto elas vão interferir ou não nas nossas existências. Então, nesse primeiro momento, eu acho que essa é a grande motivação aí para poder se pensar essas mulheres escrevendo sobre fé. Eu sou, né, aquilo que se chama, dentro da Umbanda, de babá de terreiro, e aí eu já começo explicando que é um termo que eu tive que resgatar, né, e resgatar mesmo, porque hoje são poucos os terreiros de Umbanda que colocam à frente, né, tanto mulheres quanto homens como sendo babá. Babá ficou muito conhecido como sendo cargo de zelador masculino e para as mulheres de Iá, mas isso é uma questão, né? De onde eu venho e de onde eu aprendi, é uma questão do candomblé. Na Umbanda se tem a chamada babá de terreiro, e aí foi muito engraçado, porque, né, como é que a gente tem que letrar, né, os nós. Eu tive um amigo que mandou uma mensagem falando assim: poxa, eu estou precisando bem de uma babá para o meu filho. Aí eu falei assim: poxa, mas eu nem filho tenho. Como é que eu posso te ajudar? Ele, ué. Eu falei assim, cara, relaxa, não vou entrar nessa. Vamos lá, você entendeu tudo errado, não é isso, né? E muita gente não sabia, né? Inclusive, muitas das nossas autoras vieram perguntar quando leram, mas o que é babá? O que isso significa? Ela cuida de criança, né? E realmente é um cargo, por assim dizer, que ficou de lado, né? Ficou de lado, a chamada babá de terreiro. Eu lembro que quando eu entrei há mais de 15 anos que eu entrei num terreiro de Umbanda e lá fiquei, né? Para mim era completamente normal, né? Falar a babá, o babá, né? Porque isso era um termo que se dava ali dentro das umbandas mais antigas. Hoje a gente tem algumas modificações, inclusive no que tange quando chamam de mãe, né? Mãe. Mãe Gisele. Mãe, eu acho que a gente entra dentro de uma outra epistemologia, né? A gente entra dentro de uma outra configuração, dentro de uma outra problemática, né? Então, eu acho que também não contempla. Então, eu estou falando um pouquinho disso, porque, principalmente para vocês que não são, né, do estado do Rio, né, aqui no Rio de Janeiro a gente ainda tem mais, eu não sei como é que isso funciona nos outros estados, mas é uma terminologia utilizada na Umbanda. Gente, assim, quem quiser falar, quem quiser perguntar, pode levantar a mão, me interromper, abrir a câmera ou abrir o áudio, tá? Que eu respondo, não tem problema nenhum, tá? Porque senão fica muito só eu falando aí, complica. Gisele, Pode falar. Então eu vou aproveitar. Não, eu ia comentar só que esse termo, enfim, para mim é familiar aqui em Porto Alegre, né? Babá de terreiro, né? E também eu queria, na verdade, é uma pergunta. Quando tu fala, né, que fé não se discute, que fé é intransferível, né, interna, eu fico pensando também que sobre esse discurso, né, de que a fé não se discute, né, algumas pessoas muito mal intencionadas e muito conservadoras também usam essa frase, esse discurso, para se negar a rever práticas, sobretudo dentro da escola, que revisam os conservadorismos e a forma estereotipada, preconceituosa que vem a muitas religiões, sobretudo de matriz africana. Então, recentemente, quando eu propus, né, numa das escolas para trabalhar com os orixás, com os itãs, uma das supervisoras disse, mas fé não se discute, fé não é algo para ser trabalhado em sala de aula. Por essa razão, né? Percebe, né, como essa frase, né, que é tão potente, tão importante, né,
a gente perceber que a fé é interna, intransferível, é do sujeito, é um direito dele ter a fé que ele quiser, ao mesmo tempo se utiliza essa frase para fortalecer esse discurso também de que em sala de aula, nas escolas, não se pode trabalhar com as fés que são marginalizadas socialmente, né? Com as práticas religiosas que são marginalizadas socialmente. Então, queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Na verdade, nas escolas, a gente não está trabalhando com fé, né? A gente não trabalha com fé. Nós trabalhamos com instituições sociais religiosas. Então, quando se leva um ITAM, quando se leva, né, para trabalhar um orixá, está se levando uma instituição religiosa a ser apresentada. Então, existe essa diferença, porque fé realmente não é porque você está levando. Porque, assim, o que essas pessoas elas não compreendem é a existência das instituições sociais. Né? E essas instituições que a sociologia mesmo vai delimitar quais são. Né? Então, assim, é isso que uma boa parte das pessoas elas não entendem. Elas querem discutir o indiscutível. O que eu acredito e ponto. O que você acredita, ponto. Mas quando você está levando, né, um orixá para uma escola, você está levando uma instituição social. Você está levando, né, uma instituição que tem normas, que tem regras, né? E assim, não é só levar um orixá. Eu tenho também debatido muito sobre isso, porque a gente tem que tomar muito cuidado com esse levar esses itãs e com o levar os orixás, para a gente não cair nos erros do eurocentrismo. Por exemplo, ano passado, teve um projeto de consciência negra na minha escola. E um professor, né, queria que os alunos fizessem uma dança de orixá valendo ponto. É bonito? É bacana? Mas é errado, né? É bem errado. É bem complicado. Porque, os alunos que pertenciam às religiões de matriz africana não tiveram ordem do seu zelador ou da sua zeladora da sua casa para poder dançar. Os alunos que não eram das religiões de matriz africana não dançaram porque uns estavam com medo de dançar e depois ser acusado de ser intolerante religioso, os outros realmente não queriam, né, participar por medo, por uma série de outras questões. Então, assim, essa discussão, né, dentro das escolas, ela, para mim, ela ainda é muito complexa, ela ainda precisa ser muito bem trabalhada, principalmente para nós que tentamos inserir essas epistemologias dentro de sala de aula, dentro dos projetos. E assim, eu acho extremamente complicado, tá? Complicado. Hoje, a minha atuação dentro de sala de aula, no âmbito da filosofia, né, trabalhar a própria filosofia africana, trabalhar os itãs, mas aí trazendo para esse campo, né, mitológico, e aí compreendendo que essa é uma forma de forjar, né, forjar armas para que essa discussão ela seja colocada, ela seja posta, né? Trazer de forma que não seja o projeto, mas sim trazer de forma que essa seja uma constante dentro de sala de aula. Né? Então, assim, discutir as instituições religiosas, elas perpassam ao nosso cotidiano. Então, quando eu estou falando sobre antiguidade e que eu pego, por exemplo, né, algum exemplo que eu retiro da Bíblia,
né, alguma passagem bíblica e que eu trago isso para o meu aluno, eu trago como forma de contextualização de que ele vai entender. E da mesma forma, quando eu trago um Itan, eu trago para ele compreender. Quando eu trago alguma parte, né, da Torá, ou quando eu trago, né, alguma parte do Alcorão, também vem para poder para que o aluno ele entenda. Eu tenho alunos, né, que antes de ter uma aula comigo, por exemplo, eles não sabem que existem outras religiões que possuem livro sagrado. E que, principalmente, não é o livro sagrado que vai delimitar o que é uma religião ou não. Existem tantos outros caminhos para poder se construir enquanto instituição, que essa questão do livro sagrado faz parte de uma ideia eurocêntrica. Né? Então, assim, a gente precisa trazer para dentro de sala de aula, e aí eu confesso que eu não trago para as discussões, por exemplo, né? Quando a gente fala de implementação da 10.639, por exemplo, eu não trago falar sobre orixá. Não trago essas temáticas. Eu vou pegar toda uma parte de África, e aí eu vou pegar, né, a própria filosofia africana, vou pegar os filósofos, os pensadores africanos e vou trazer. Vou pegar, né, os pensadores da diáspora e vou trazer. Então, assim, eu estou problematizando com vocês, porque assim, essas são reflexões que eu já tenho feito ao longo do tempo aqui. Né? Ao longo do tempo, né, nessas experiências aí de dar aula, né, de estar nesse chão da escola. E são experiências que têm sido válidas, porque o aluno não sabe. Por exemplo, eu fico aqui muito apreensiva quando a gente tem esses projetos de consciência negra e que meus colegas aqui fazem as maiores atrocidades, né? Pediram para um grupo de alunos um ano fazer uma maquete de um terreiro. Aí sobra para quem? Para a professora que é macumbeira, né? Para poder ajudar o aluno. Professora, como é que é um terreiro? Eu falei assim, eu não sei. Aí eu, como é que a senhora não sabe? Eu falei assim, eu não sei. Qual terreiro que ele quer saber? É um terreiro de Umbanda? É um terreiro de Candomblé? É um terreiro de Veje? Qual terreiro? É um terreiro que é mais urbano? É um terreiro que é mais rural? Né? Existe uma série de formas de você fazer um terreiro. Aí teve uma vez que o aluno falou assim, e um aluno que é da religião, ele falou assim, professora, se eu fizer uma maquete e colocar um pano verde e 3 árvores e dizer que é um terreiro, eu vou tirar quanto no trabalho? Eu falei assim, vai tirar 0. Aí ele, pois é. Eu falei assim, meu filho, mas é assim que é o seu terreiro, né? Ele é. Eu falei, então. Então, tem muita coisa que também está dentro do nosso imaginário. Mas, olha, eu confesso que eu sou aquela que problematizo tudo, né? E eu acho que a gente precisa sempre problematizar para a gente poder não cair, né, em alguns erros. Eu trabalho hoje numa escola, estou licenciada, mas eu trabalho numa escola onde uma boa parte das crianças são crianças pretas de terreiro. Então, eu tenho crianças do 6º ano que vão para a escola de guia. 7 horas da manhã, a criança está sentada, segunda-feira, com uma guia, né, no pescoço. Então, é sobre isso. Né? Não existe projeto, não existe nada. São esses corpos que se sentem, né? E vou usar um termo que é muito... São esses corpos à vontade para estar, junto com outros corpos que fazem parte de outra religião. A escola onde eu trabalho ela tem vários problemas, mas um dos problemas que não se tem é a intolerância religiosa. Porque eles brigam entre si, eles se xingam, mas ninguém fere a fé do outro. Né? Então, isso eu acho que é interessante e que é muito específico desse local que eu falo, dessa escola que eu falo. Né? Obviamente que isso não é. A gente precisa trazer
essas indumentárias, a gente precisa trazer essas conversas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, enquanto educador, mostrar que existem possibilidades, porque não dá para a gente discutir aquilo que é pessoal colocando no âmbito daquilo que é institucional. Esse livro, ele comprova o quê? Ele comprova que mulheres pretas, né, mulheres pretas de várias religiões podem estar caminhando juntas, independente daquilo que a instituição social a qual elas pertencem venha dizer que não pode, que não é assim. Então, é essa proposta desse giro epistemológico. Eu sei que eu bato um pouco de frente com a pedagogia das encruzilhadas, eu sei, não nem precisem mandar, né, mensagem, nem precisa ficar aí se questionando, que eu já vou chegar nesse pé. Mas eu acho que essas problematizações que são feitas, elas precisam e devem ser feitas. Porque falar de Exu, gente, falar dos orixás, desde que isso não tenha um significado que venha de dentro para fora, é só falar. É só falar. Nós precisamos afetar o outro. Né? Nós precisamos afetar o outro. A gente precisa afetar o outro compreendendo que, né, quantas portas, Verônica está aqui, tá de prova, quantas portas se abriram para nós depois desse livro, né? Quantas pessoas chegaram para nós e falaram assim, nossa, mas que coragem vocês em meio a um ano, né? Porque nós lançamos no ano passado, ainda no antigo regime, né? Por assim dizer. Né? E estamos agora, né? Agora está lançando esse livro, né? É interessante, mas no ano passado foi também, né, difícil por todas as questões políticas, né, e por todas as questões, né, que vão aí nos atravessando. E também, né, falar um pouquinho. Teve um evento que eu e Verônica participamos. Gente, pode levantar a mão aí, tá? Pode falar, que eu tô... Se me deixar, eu vou falar até 10 horas da noite aqui, tá? Mas teve um evento na OAB que eu participei com a Verônica, e Verônica está aí, né? Não me deixa mentir, que ela abre, né, falando, pedindo desculpas, né, em relação a tudo o que a religião dela já havia feito, né, para nós, pessoas pretas. E aí eu fiquei pensando, gente, mas a Umbanda ela surge dentro de um processo de embranquecimento. Ela surge dentro de um processo de higienização. E em que ponto que a gente não fala mais disso? Né? Onde que a gente se perdeu nessa discussão de que, né, nós temos aí o mito do Zélio, que é um mito, né, dessa Umbanda que surge no 15 de novembro, mas que especificamente aqui no Rio de Janeiro, e isso, né, quem lê o Rufino escreve bastante, esse mito do Zélio, ele vai ofuscar aquilo que nós chamamos aqui de macumbas cariocas. É todo um processo de embranquecimento, é todo um processo de higienização, é todo um processo político. Né? Nós vamos ter, inclusive, dentro das umbandas, aí, né, por exemplo... em muitas festas de Ogum, por exemplo, fala-se muito de Ogum cavaleiro, né? Ogum que tem sempre essa coisa do militarismo. Por quê? Porque a Umbanda vai surgir dentro dessa dinâmica do militarismo. Ela surge dentro dessa perspectiva, né? Ela surge, mas ela vai se constituir enquanto religião dentro dessa perspectiva do militarismo. Então, também a gente precisa aí
compreender essa dinâmica. Outra coisa que a gente também não pode deixar aqui no prefácio do nosso livro, esse é o livro, tá? Aí agora eu já peço que você passa para mim, por favor, né? Que é o prefácio da Carolina, né? E que Carol Suburbana, que é uma escritora, né, famosa, uma mulher de axé, e ela vai falar sobre o racismo religioso, né, que perpassa. E assim, gente, racismo religioso, quem sofre são pessoas pretas, tá? E eu tenho que dizer isso, ainda bem que está gravado, eu preciso do espaço que deixe isso gravado, porque a gente vê muitos trabalhos, eu tenho acompanhado, né, e aí como pesquisadora, né, como alguém que gosta de se enveredar aí pela temática, eu tenho acompanhado alguns trabalhos que vão dizer que uma pessoa vestida com uma roupa, né, de santo, com guias, com o ojá, porque na verdade não é turbante, com o ojá, com o pano da costa, ela vai sofrer racismo religioso, só se essa pessoa for uma pessoa preta. Tá? Eu já vi dissertações de mestrado, já vi teses de doutorado dizendo que não é assim, né? Mas aqui eu acho que a Dandara Suburbana ela utiliza muito bem, porque nós estamos falando de corpas, né? E aí estou falando feminino porque somos só mulheres, de corpas pretas. Nós estamos falando dessas corpas pretas que são aí mulheres que sofrem, né, dentro, né, também das instituições desse racismo religioso. Né? Então, e sofrem de racismo, né? Porque antes de qualquer coisa, se a gente compreende que o racismo ele é institucional, então nós entendemos que ele está aí, né, dentro da estrutura da nossa sociedade, ele está dentro, né, daquilo que nós entendemos, né, hoje como formação. Então, infelizmente, não temos muito aí para poder fugir. Né? Então, mais ou menos, são essas as reflexões que eu trago, né, já de início. A Carol, ela, inclusive, ela vai dizer, né, ela escreve aqui, deixa eu ver aqui, estou com o livro, o último parágrafo, né, do prefácio, que ela diz assim: as pessoas querem e precisam falar, contar suas histórias na condição de protagonistas, de sujeitas e não mais objetos. Fanon defendia que falar é existir absolutamente para o outro. Para mim, sempre foi importante dizer e ouvir para outras mulheres pretas. A sua história importa. Estou disponível para ouvir, ler você. Priorizo a escrita e a leitura de mulheres negras pela inigualável sensação de pertença e de existência. Quando você passa a vida dentro de um sistema educacional que não conta histórias sobre você e sobre pessoas parecidas com você, no tempo passado ou presente, é difícil imaginar ser possível ter agência para construir o futuro. Por isso, eu te convido a percorrer as palavras que compõem esse livro. É sobre mais do que se sentir representada, é sentir-se de fato viva. E também te provo, ao final da leitura, me responder: e Deus não é mesmo uma mulher negra? Dandara Suburbana, Carolina Rocha, autora do nosso prefácio. Bom, falando, né, muito sobre... Já falei um pouco sobre as epistemologias, sobre o Cruzo. Levantou a mão, Camila? Não, eu fui deixar um coração, Gisele, e aí eu apertei no botão errado. Mas eu queria aproveitar, eu também...
enfim, eu acho importante a gente conversar juntas, né, como tu está propondo, então eu queria reiterar o teu convite para todo mundo participar, porque, enfim, tem provocações e tem coisas que tu está falando muito importantes, né, Gisele? Então, esse cuidado todo, né, que tu falas antes, né, sobre como trabalhar, né, com uma cosmologia africana, com a religiosidade de matriz africana, acho super importante, né, quando tu diz, né, que é preciso sempre estar aí, né, questionando, perguntando se é isso mesmo, né, porque sim, há formas muito mal organizadas, preparadas, internamente organizadas, né, para depois se transformar em práticas pedagógicas que a gente vê por aí, de fato. E acho super lindo, assim, quando tu traz a Dandara, né, nesse prefácio, e porque quando eu, enquanto professora branca, né, começo a pensar um giro epistemológico, que até então era eurocentrado, para uma forma de se pensar a sala de aula a partir de outras referências que não as eurocêntricas, a minha intenção é justamente essa, né, de agenciar outras existências, agenciar outros corpos, agenciar formas de vida que estão aí, né? Então, no meu caso, na minha escola, a intolerância religiosa ela é fortíssima, né? Então, a escola ela está inserida numa comunidade periférica da cidade, a grande maioria da população é evangélica e reproduz uma série de exclusões às famílias e às crianças de matriz africana, né? Então, quando se pensa outras formas, né, de se reconhecer como sujeito e que se compartilha isso com crianças, eu acho isso tão importante e potente, né? Mas acho muito importante também quando tu diz que isso deve ser feito com muita responsabilidade, né? E aí, quando tu diz que essa pedagogia, né, que tu fala, né, que a pedagogia que tu faz críticas à pedagogia das encruzilhadas, acho legal também porque o capítulo que a gente está dialogando hoje também, né, para quem uma pedagogia das encruzilhadas é bem isso, né? Então, o Rufino ele vai revisitar essa noção de pedagogia, e eu acho que é importante que a gente revisite também, né? Quando a gente quer fazer diferente, né? A gente quer fazer melhor. Então, conversando contigo também. A Ana levantou a mão. Sim, boa noite. Pois então, dona Angélica, fiquei presa aí também, presa entre aspas, tá? Nessa fala que a Camila colocou e tu questionaste. E aí eu fiquei pensando assim, como temos diferentes estágios, pode dizer assim, diferentes visões, né? Por exemplo, se eu vou falar de orixá, eu vou falar como uma coisa cultural, como superficialidade. A gente tem um risco de levar a superficialidade num nada, né? E tem um risco, sei lá, de errar, de coisa. A gente tem que se pegar em referências também, mas qual é a visão, né, cultural e de trazer a discussão de que existe. E tem outras pessoas que vão trazer isso com uma profundidade, como tu está trazendo, né? E quem é da religião vai trazer. Então, e aí a gente se depara com outras pessoas que não querem nem falar nisso, mas em nenhuma etapa. Então, a gente vive nesse universo de diversidades, assim, como trilhar, né? Por um lado, quando tu falaste, né, eu não vou trazer os orixás, eu vou trazer os filósofos, os pensadores de África, os pensadores daqui, eu vou trabalhar por esse viés. Aí me lembrou da questão da fresta, que Rufino fala tanto, né? Não, eu não vou falar direto, eu vou aqui, ó, né? Dar aquela ginga e trabalhar o assunto por outro lado. E eu, sim, é interessante. E aí, por outro lado, a gente fica pensando, eu fico pensando também, tá, mas a gente não consegue trabalhar nem na parte cultural, que é a que eu te falo, né? Que se eu fosse trabalhar os orixás, seria assim, sob o ponto de vista, desiste. Nem nesse ponto, né? Então, como a gente tem que gingar para ver com quem que tu vai falar, para quem que tu vai levar esse assunto? E como a gente não encontra os pares dentro dessa instituição escolar, porque a gente, né, quer
avançar um pouquinho, vamos dizer, né? Só dizer, existe também, temos que trabalhar as diversas religiões, enfim, e não consegue, já recebe assim uma ponta de faca, né? É um desafio contínuo dessa ginga na educação, é de tirar assim, eu tiro o meu chapéu para vocês que mantêm-se firme nas escolas. Queria trazer isso. É porque a Verônica levantou a mão. Não, é que eu tinha separado um trecho desse livro, né, já que a gente está aí celebrando o aniversário, né, do Paulo Freire, que é desse livro organizado pela Ana Freire, que é Boniteza. E eu acho que dialoga muito com o que a gente está propondo aqui, nesse momento em especial, né, que diz assim: o direito à contestação não se reduz a simplesmente contestar. Isso porque é uma ética entre as pessoas. Há também uma estética, vale dizer, uma boniteza na contestação. Por isso é que eu não acredito, nem politicamente, nem esteticamente, na chamada, aspas, porra louquice. Esta é feia do ponto de vista da estética e é estúpida do ponto de vista da política. Confesso a vocês, eu gosto da beleza exercida administrativamente com o povo. Uma das negações que são impostas ao povo é essa: impõe-se a ele viver feiamente. Rouba-se dele muitas condições para embelezar sua vida. E quando o povo vive em condições de feiura, também o retorno fica feio. Então, eu acho que é uma forma, né, da gente pensar isso, que quando a gente tem uma ética e uma beleza, né, essa boniteza, a gente vai costurando e encontrando os caminhos aí, né, para discutir, para falar, e cada um vai encontrar o seu caminho dentro das suas condições, da sua realidade local, de experiência pessoal, né? Não há fórmulas. Agora, há caminhos, né? Muitos. Bom, e eu acho que do que não dá para fugir é do compromisso de estudar, que eu acho que é onde eu quero alinhavar com as falas, né? E com a Gisele propõe do que a gente vai colocar para conversar. Porque se a gente já vem de um caminho histórico e de negação, de epistemicídio, como diria a Sueli Carneiro. E se a gente for entrar numa seara que a gente não dá conta, a gente vai dar mais uma munição, né? Perdão dessa expressão que eu nem gosto de usar, mas por falta de outra, para quem quer deslegitimar o que a gente está fazendo, né? Então, assim, a gente tem que ver uma beleza na rede, o que eu sempre digo, no coletivo. Por isso que a gente insiste tanto nessa palavra como uma escolha metodológica mesmo. Porque eu não consigo, mas a minha colega consegue. Eu não consigo, mas alguém da comunidade consegue. Porque é fato que a gente é isolado para pulverizarem com a gente, né? Quando eu falo a gente, povo, né? A gente, no nosso caso, as mulheres pretas, a diferença que foi criada como diferença a partir de um olhar de outra idade, né? Que assim, quem é o outro, né? Por que a gente é o outro? Né? Por que o outro é o outro? E aí a gente ficaria aqui discutindo muitas vezes, muitos dias. Mas, assim, eu penso que se a gente trabalha em rede, se a gente tenta dialogar com o outro, por mais difícil que isso seja, a gente avança um pouco mais, porque isolado a gente é destruído, né? Então, essa coisa assim, eu estou aqui, mas é porque eu não tenho ninguém que consiga dialogar comigo aqui nessa escola. Falando de escola, que é a nossa, né? Eu tenho visto no nosso grupo que é a nossa realidade. Mas você não tem ninguém na escola, mas o universo é tão grande, né? Olha o que o universo fez. Fez eu e Gisele se encontrar, né? E aí eu faço essa parte porque me toca, porque eu estava me sentindo desse jeito sozinha. Caramba, e agora? Como é que eu faço?
E aí eu encontro Gisele, falo, peraí, tem muita coisa. E encontro depois, né, que abriu o edital, todas essas mulheres. Então, assim, esse exercício de sair desse lugar de que eu estou sozinha, que eu não sei falar disso, eu não sei trabalhar com isso, é o exercício que a gente tem que fazer, ainda que a gente ache que sabe, porque é o que está falando aqui da contestação bonita, né? Porque isso é que move a gente. O que faz a gente numa terça-feira estar aqui 8h30 da noite estudando, dialogando, conhecendo, porque se a gente achar que a gente já sabe muito, a gente não para aqui, a gente vai fazer outra coisa. Então, eu acho que um caminho bacana para essa coisa, seja de você falar do orixá, seja o que for, né? Peguei isso porque é o que a gente está discutindo aqui. O que a gente vai colocar ali? A gente que está numa defesa, a gente se sente confortável para dialogar com aquilo, né? A gente se preparou junto com os nossos pares, e esse preparar não é pragmático, né? Não entendam isso como aquela coisa do plano de aula. Não, é do toque mesmo, do olhar e do compromisso ético de fazer a coisa bem feita. E nisso eu tenho aprendido muito com a Gisele. Ela é chata nisso, né? Tudo dela é muito lindo, muito maravilhoso, muito bem feito, e eu tenho aprendido todo dia com ela, né? Então, assim, eu estou falando de algo que eu estou vivendo, de um processo de aprendizado do que como é melhor, que caminho aqui ou não, vamos seguir. E essa proposta que eu faço a vocês, de sair daqui, dentre outras coisas que ainda serão faladas, com o desafio de novas duplas produtivas, né, num produtivo diferente desse do capitalista, né, no sentido de conhecimento, de crescimento mútuo. É isso, tá? Muito obrigada. A gente agradece. Vamos lá, vou costurar isso tudo aí. Vocês esperam um pouquinho que eu vou processar tudo que foi falado. Ana Paula, né? Ana Paula, existem territórios. Eu acho que hoje as nossas ações elas têm que ser certeira, né? Eu gosto muito da flecha, né? O Oxóssi vai lá e pá, e dá na flecha, né? E a gente tem que ser certeiro nisso. Então, para isso, a gente precisa ver um território, entender o que vai chegar naquele determinado público, porque, assim, quando a gente se propõe esse giro epistêmico, a gente também tem que compreender uma série de fatores, né? A maior parte das pessoas pretas não faz parte hoje das religiões de matriz africana. Isso é um dado que merece ser dito, né? Elas não fazem parte. Então, nós estamos propondo um giro epistemológico para quem? Para afetar a quem? Esse é um primeiro momento. Estamos afetando a quem? Estamos chegando a quem? E essa é uma pergunta que eu faço, né, compreendendo os territórios que eu transito, compreendendo esses locais que eu vou, né? Até que ponto, né, aquilo que nós lemos, até que ponto aquilo que nós compreendemos, e até mesmo dentro desse olhar da cultura, como é que isso vai chegar no outro e como é que isso vai afetar o outro. Porque eu, por exemplo, já dei aula para turmas, né, que, assim, os alunos não sabiam, os alunos que eram pretos ainda não tinham consciência de serem pretos. Então, a gente tem que ir num processo lá atrás de tornar-se negro, né? Neuza escreveu um livro, né? E eu vou muito lá na Neuza por isso, porque só o título desse livro já é potente para nós. O processo de tornar-se negro, que não é um processo fácil num país como o Brasil, né? Como que um jovem negro periférico ele vai ter orgulho de ser negro? Num país como o nosso,
Como que a gente faz para que ele seja orgulhoso, para que essa menina preta ela tenha orgulho do seu cabelo, ela tenha orgulho dos seus traços, ela tenha orgulho, né, de quem ela é, dessa potência feminina que é. Então, como é que a gente faz isso tudo? Né? Então, eu acredito que pensar essas encruzilhadas, né, pensar esses tantos caminhos, é uma forma, né, da gente compreender por onde que nós podemos atravessar, quais as travessias que nós podemos fazer. Né? Quais os processos que nós podemos adentrar e quais os que nós não podemos adentrar. Porque, assim, existem muitos escritos, gente, hoje, né? Existem muitos trabalhos, existem muitas pesquisas, mas quais são as pesquisas que chegam nas pessoas pretas? Né? Eu dou uma formação para mulheres, para educadoras, né, do Morro da Providência. E eu estava conversando com elas na semana passada, eu estava falando assim, e a militância de vocês ficou aonde? Aí todo mundo me olhou, eu falei assim, porque quando a gente chega num espaço, né, que a gente abre a boca e fala assim, porque a maior parte das pessoas pretas estão nas favelas, nos manicômios e nas prisões. Esse é um discurso que você está ali, você está no olho do furacão. É o mesmo discurso que você está usando lá fora? Como é que você afeta essas mulheres? Como é que você deixa ser afetado por essas mulheres? É chegar e dizer que elas são mulheres pretas, faveladas, né? É dessa forma, é com essa retórica que se vai afetar o outro? É dentro dessa perspectiva que se afeta o outro? A gente precisa pensar, né? E precisamos aí pensar essas tantas ações que temos, né? E compreender, obviamente, que, né, a gente não faz absolutamente nada sozinho. Só saindo um pouquinho desse tema, né, das salas de aula e assim vai, eu volto um pouquinho nas minhas autoras, né, nas autoras desse livro, para poder fazer um breve comentário que, para muitas dessas mulheres, foi dito que elas não podiam escrever. Foi dito que elas não teriam, né, a capacidade e não poderiam escrever, quiçá falar sobre religião, quiçá falar sobre as suas instituições religiosas. Então, a gente chega, né, propondo uma antologia, um trabalho, mas aí a gente joga, né, lá em cima, né, porque eu acho que esse é o nosso padrão, a gente joga lá em cima, mas a gente tem que voltar várias casas para poder dizer, cara, sua história é importante. Escreve. É esse o trabalho. E é isso que acontece nas salas de aula. O trabalho que nós tivemos para construir essa antologia foi um trabalho que a gente chegou, que a gente achou que ia ter, né, textos de várias temáticas. Nós achamos, eu pelo menos achei que eu teria um outro resultado, e quando o livro fica pronto, a gente tem um resultado que assim, todas as mulheres ali, elas sabem que são pretas. Todas as mulheres, elas têm questões dentro das suas instituições religiosas, mas nenhuma delas perdeu a fé. Né? Então, a gente propõe uma antologia, a gente propõe uma escrita, mas que a gente tem que baixar e, às vezes, ligar para uma mulher e falar assim, cara, manda tua história. Escreve. Mas eu não tenho nada para falar. Pô, tanta gente tem para falar, né? Tanta gente tem para falar. E esse livro, ele vem também de uma angústia que eu tinha, né? Que eu tenho ainda, na verdade, eu tinha, não que eu tenho, que é de ofuscar o protagonismo das mulheres dentro das instituições religiosas.
Porque essa umbanda branca que se tem, ela é umbanda de um homem branco. Esse cristianismo que a gente tanto fala, que a gente tanto está batendo, ele é um cristianismo de homens brancos, onde nós temos homens brancos à sua frente, né? E homens que estão lá compreendendo tudo que está sendo falado aqui, compreendendo o que é uma instituição religiosa, né? Porque compreendem o que é uma instituição religiosa, compreendem o que é fé e sabem muito bem utilizar, né? Como os filósofos antigos falavam, a arte da retórica para poder aí alcançar, né, aquilo que lhe foi proposto, né, aquilo que eles propõem também, né? Então, assim, a gente tem uma série de pontos, né, que são muito específicos, que são pontos que são muito latentes e processos de aprendizado, porque como que se coloca, né? Eu um dia trabalhei numa escola e que eu tinha uma aluna, né, evangélica, e ela falava muito, falava. Aí um dia eu virei para ela, por que você não vira pastora? Aí ela olhou para minha cara, ela, como assim, professora? Meu bem, você fala bem. Falar, você já fala. Inteligente você é, por que você não vira pastora? Ela ficou me olhando, ela não tinha resposta. Porque eu acho que ninguém nunca falou para aquela menina que ela podia ser pastora. Ninguém nunca falou para ela que ela poderia estar, né, num púlpito, que ela poderia estar pregando. Então, assim, são questões que são poucas, que parecem ser mínimas, mas às vezes, se você fala para o outro, você provoca, né, não só um giro epistêmico, mas uma revolução, né? Uma revolução, porque, na verdade, mulheres pretas têm feito escritas de si, têm escrito poemas, mas quantas são aquelas que já escreveram sobre suas instituições religiosas? Quantas são aquelas que conseguiram sentar para poder escrever sobre suas experiências, sobre suas vivências? Quantas mais velhas nós temos que ficaram aí, né, ao longo da história, as irmãs que faziam... não é evidência, né, que é o nome, não, né, Verônica? Como é que é? Não, é revelação. Isso, as irmãs que faziam revelação. Quantos nomes se tem que se perderam, né? E que estavam dentro desse movimento da fé? Quantas benzedeiras vão se perdendo? Por quê? Porque foram histórias, né, que, por mais que o nosso povo seja o povo da oralidade, nosso povo é o povo da oralidade, mas na forja nós precisamos da escrita, né? A escrita ela vem também para fazer parte, né? Porque a diáspora ela vai trazer para nós a possibilidade do escrever, a possibilidade dessas escritas de si, a possibilidade do escrever sobre vivências, né? E aí trazendo, obviamente, né, a própria Conceição Evaristo, né, de escrever as nossas vivências, sendo contemplada aí no conceito de escrevivência. Então, nós temos muitas encruzilhadas, nós temos muitos caminhos aí a serem seguidos, né? Eu li um pouquinho a Abusada. A Abusada leu, né, o capítulo, né, do Pedagogia das Encruzilhadas e deixei algumas coisas aqui marcadas, fiz algumas marcações, mas tem uma que está na página 71 que eu vou ler para vocês, que é assim: a descolonização inscrita
nesse riscado está para além da negação total daquele que nos colonizou e da reivindicação de uma essência que não carregue marcas dessa contaminação. Na encruzilhada, cisca o vivo que imanta o ciclo. É lá que se acende a vela e se vela a vida. É lá que a oferta atirada hoje acerta o desejo de ontem. Na encruzilhada é que vadia o moleque travesso que guarda o segredo da vida, o sopro do ser supremo, o axé de Olorum. Na escrita do tempo, arreia um ebó cívico, ato poético, político, ético, para que se abram novos caminhos para praticarmos novas virações de mundo. E dentro dessas virações de mundo, dentro dessa composição de virações de mundo, é isso que a gente está fazendo. Na prática, nós propomos aí nós forjamos um giro epistêmico nessa compreensão de que mulheres pretas podem escrever sobre religião, mulheres pretas podem estar à frente da religião. Isso vem muito também dentro de uma perspectiva de observar quantas mais velhas nós temos, pretas, quantas IAs, quantas zeladoras, quantas babás, quantas pastoras nós temos dentro, à frente das religiões, e quantas delas chegam às universidades, quantas delas chegam a escrever um texto, quantas delas chegam a ser citadas em trabalhos. Então, isso também a gente precisa pensar, porque a gente propõe um giro epistemológico, mas a gente continua lendo homens brancos. A gente continua lendo homens brancos. E eu acho que essa é a minha... Das tantas provocações que eu faço... Gente, eu sou da filosofia, o povo da filosofia adora provocar, adora falar e adora provocar. Ninguém quer falar nada, gente. Eu estou aqui falando. Gisele, o Marcelo tinha colocado uma citação, ele levantou a mão agora também. Só queria queria dar um oi para a Roberta, que eu também estou com muitas saudades. E dizer que o nosso encontro ele vai mais ou menos até as 9h15. Acho que se a gente quiser estender um pouquinho hoje, acho muito bem-vindo, já que é tão bom ouvir a Gisele. E... também dizer disso que a Verônica falava, de a gente encontrar os pares e os caminhos que fortalecem as nossas revoluções, e dizer que o encontro com Mulheres do Ler continua sendo assim, algo muito, muito importante para a gente aqui, mesmo a quilômetros de distância, e a gente se sente sempre muito feliz de ter vocês por perto. Marcelo, querido. Marcelo? Não dá para ouvir, Marcelo. Se Marcelo estiver falando, o microfone está fechado. Acho que o Marcelo vai ter que ir lá na Ana. O Marcelo e a Ana estão no mesmo lugar, então se o Marcelo quiser ir lá no... O microfone não funciona. Ele escreveu aqui. A Tânia, se quiser fazer a pergunta também, Tânia, no chat, fica à vontade. Ouvindo? Agora sim, Marcelo. Assim, então eu estava lá, mas o microfone não está funcionando direito. Tá, então, eu estou ouvindo essa conversa. Nós estamos na fresta aqui, para dizer para a Verônica que não tem só gente de escola aqui, tá? Nem de universidade. Tem nós aqui somos professores de capoeira, eu e a Ana Paula. Tá? Eu já trabalhei em escola pública também, a Ana também já trabalhou, mas a gente agora, está na fresta. Tá? A gente está como professores de capoeira, a gente faz capoeira há 21 anos. A capoeira Angola não é uma capoeira ocidentalizada, a capoeira regional que eu considero ocidentalizada ao extremo, entendeu?
Eu não sou capaz de relacionar e dar apoio à capoeira regional, não consigo. Tá? Então, a gente aqui está confortável em falar, por exemplo, do que uma pessoa que está na escola ou que não é de religião. A gente aqui está confortável, porque a gente fala e canta o tempo todo. A gente fala e eu me sinto, outro dia eu estava refletindo, eu me sinto como um povo tradicional na capoeira, entendeu? Eu não sou um povo, tenho povo de santo e diz que o mito de que a capoeira é o braço armado do povo de santo. É assim que eu me sinto. Então, além disso, eu nasci em periferia, tá? Eu tenho que dizer também, né, que no Brasil não existem só pretos, existem indígenas. Eu sou descendente indígena, me considero um guarani, mas também sou afrodescendente. E eu tenho que dizer isso o tempo todo. Por isso eu não vou me dizer uma pessoa negra. Tá? Eu não vou. Eu sou mestiço, eu me digo guarani. Isso sim eu posso dizer. Que Deus do meu avô, meu bisavô, diziam que nós éramos guarani, assim eu digo. Para os meus filhos também. Então, eu colocando outro lado, como sempre, né? A gente mesmo não falando, mesmo não pondo discurso explícito sobre o Exu, vamos dizer assim, a gente canta música do Exu na capoeira, tá? Tem pessoas que podem cantar e não têm essa consciência, mas eu tenho a consciência porque eu nasci em periferia e eu já ouvi essa música lá no terreiro, entendeu? Então, eu tenho consciência do que eu estou falando, mas mesmo tendo consciência do que eu estou cantando ou do que eu estou falando, o sentido na capoeira não é o mesmo sentido religioso, falando assim, entendeu? A capoeira é múltipla, é como diz a pedagogia da inclusão, o Exu fala uma coisa podendo falar 10 coisas, e assim é a capoeira. A capoeira pode significar uma coisa, pode significar uma segunda coisa ou uma terceira coisa ou além, depende da imaginação ou do sentido e às vezes até como diz assim, do sentimento, da energia que a pessoa coloca naquela música e no verso que ela improvisa na hora que ela está cantando. Então, e também lembrando, né, eu até ia colocar aqui o endereço lá do Krenar falando, mas eu não sei se tem sentido, mas lembrando, o que eu digo é assim, ó, que lá na favela também estão os descendentes de indígenas, não estão só preto africano, que os descendentes de indígenas foram escravizados. Existe também um discurso colonial, tá, de que isso não existiu, de que essa escravização não existiu. E eu, como capoeirista, fui atrás para saber esse tipo de coisa, estudei a mitologia da capoeira, que é oral também, né, que a gente ouviu muito, e também estudei muito papers acadêmicos, e muito. Por sorte, nós na capoeira agora temos mulheres pretas e até indígenas que escrevem, gente. Eu acho que a maioria dos trabalhos acadêmicos que tem a capoeira é escrito por mulheres. A gente está, como diz, se a gente quiser ler o que mulheres escreveram, a gente pode ler bastante. E não é num mês, não é num ano. A gente vai ficar bastante tempo lendo. É isso que eu queria dizer, por enquanto. Não sei se vai dar para falar mais depois. Marcelo, você fala de onde? Porto Alegre, a gente está falando aqui. Ah, tá. Então, vamos lá. Eu falo do Rio de Janeiro, né? Então, esse pertencimento indígena aqui para nós do Rio de Janeiro, ele é extremamente complexo, tá? Até porque aqui, né, vocês sabem, ao longo da nossa história, aqui foi-se aí durante muito tempo o berço daquilo que se entendeu como democracia racial, né? Infelizmente. Então, nós temos um Estado que ele
ele é bem separatista, né? Então, quando falamos esse território de favela, e aí eu sempre gosto de marcar, né? Eu marquei na minha fala que eu trabalho com mulheres de favela, né? Com educadoras na Providência, que é um morro no Rio de Janeiro, que é, inclusive, atípico dentro da própria construção de favela no Rio de Janeiro. A gente não tem a inserção, mesmo na própria fala cotidiana, do pertencimento indígena. Essa é uma questão muito peculiar aqui do Rio de Janeiro, tá? A gente, inclusive, está estudando bastante para poder aí, né, rever. E olha que aqui nós temos hoje, né, a aldeia Maracanã, que é bem numa região central, e nós temos hoje, né, uma boa parte, né, da população indígena atuando, mas ainda não temos essa forma, essa construção ainda tão unida, por assim dizer. Né? Então, assim, isso é uma questão que a gente trabalha bastante aqui. Tenho conversado muito sobre isso, porque os parentes, né, estão todos espalhados aí, e eu acho que isso é uma questão muito específica do Rio de Janeiro. Se a gente chega hoje, né, numa favela do Rio de Janeiro, e a gente fala sobre o pertencimento indígena, né, uma outra dimensão. Assim, é uma outra dimensão. E digo isso porque assim, eu trabalho não só na Providência, mas eu trabalho em outras favelas no Rio de Janeiro, e isso é uma questão específica nossa. Eu estou organizando um livro agora que tem várias autoras que são indígenas, né? E assim, elas têm uma visão completamente diferente de todas as autoras que escrevem desse território do Rio de Janeiro. Então, tem isso também. A questão territorial ela vai influenciar muito essa questão também, né? Desse olhar. Tanto é que o próprio Rufino, né, quando ele vai utilizar, e aí eu não lembro na pedagogia, se está na pedagogia das encruzilhadas, mas eu acho que nos outros que ele faz em parceria com Simas, né, eles utilizam bem essa coisa do caboclo, essa coisa mais no âmbito do encantado, né? Ele não utiliza tanto dentro da perspectiva dos povos originários, né? Isso e assim, estou falando especificamente porque são autores que eu conheço e sei que também possuem essa mesma dificuldade, né? E não é uma dificuldade do apagamento, mas é uma dificuldade mesmo, né? Territorial para falar sobre a temática. A Ana Paula levantou a mão, ou é o Marcelo, não sei. Assim, eu tô deixando claro, né? Ou deixando mais preto, eu diria mais marrom o discurso. O que acontece é o seguinte: quando eu falo de indígena, o equivalente descendente de africano do indígena é o quilombola. Tá? Eu sou um índio descendente, assim como tem pessoas que se dizem afrodescendentes. Tá? E os índios descendentes, por discurso político, discurso histórico construído historicamente, ele é apagado. Entende? Então, a gente, para ter base de uma coisa que foi apagada, assim como, por exemplo, a gente quer falar de capoeira. Capoeira antes do século XIX, a gente não consegue falar da capoeira, porque ninguém escrevia. A primeira fábrica de papel aqui no Brasil foi quando a família real veio para cá. Ninguém escrevia. E assim que pisaram aqui, fizeram romantismos e nacionalismos, e o indígena só servia para a história da carochinha, né? Ele não fazia parte da população, ele sumiu. Lá no Rio de Janeiro, onde certamente existe uma grande parte da população que é índio descendente, falando assim, as pessoas não existem no discurso a índio descendência. Aqui é a mesma coisa. Lá, tu vai na favela, tu olha para o sujeito e tu vê que eu vejo um Guarani ali e ele só sabe dizer que é afrodescendente. Por quê? Porque é apagado no discurso. Assim como existe, por exemplo, a segunda cidade, a maior cidade não negra, ou não branca aqui no Brasil, é Manaus. E eu sei perfeitamente, que eu já vivi lá um ano, né? Que afrodescendente quase não se vê lá.
se vê índio descendente, assim como eu estou explicitando aqui. Igualmente lá no Maranhão, eu já fui em Maceió, a mesma coisa. Então eu tô colocando o que eu sempre acho que não existe no discurso. O discurso aqui no Brasil é em preto e branco, tá? É preto ou é branco. Mas assim, vamos dizer, vamos colocar nos números, 1/3 da população tem sangue indígena aqui. Já tem pesquisa, se vê a nossa cultura tem descendência indígena, e no discurso isso é apagado, é uma coisa que eu quero chamar atenção, sempre chama atenção disso. E o que, até lendo o livro do Rufino, lendo o livro, e outros, e estando dentro da capoeira, escutando o discurso da capoeira, eu estou dentro da cultura da capoeira Angola, eu vejo assim, que as pessoas, mesmo tão na frente de uma cultura híbrida, que tem um componente indígena muito forte, só sabem falar em preto e branco. É só isso que eu queria lembrar todo mundo aqui, que é bem importante para mim. Vamos lembrar todos os brancos que estão na academia, né, para poder começar a escrever também, já que eles estão lá há mais tempo, né? A gente está chegando agora, né? Tem pouco tempo, então é isso, né? Vamos cobrar a quem é devido, né? Também. Porque a escrita de si ela é uma escrita válida, né? Então, nós temos aí uma série de autores que já estão aí há tanto tempo, né, que escrevem, que mencionam, né, os povos originários. Eu acho que essa proposta, né, dessa circularidade é também uma proposta que também precisa ser refletida, né? Porque quando o Rufino ele escreve sobre... E essa é uma questão que eu gosto muito dentro dessa pedagogia das encruzilhadas, que é a questão do axé. O axé ele não perpassa somente a cultura de matriz africana. O axé ele perpassa outras culturas também, ele perpassa aos povos originários. Então, quando falamos, né, dos valores civilizatórios afro-brasileiros, e essa é uma temática que eu sempre trago, dentro desses, os brasileiros nunca foram, né, os colonizadores. Então, nós estamos falando desses valores que estão aqui, que já estavam aqui. Quando a gente fala sobre ancestralidade, a gente não está falando especificamente sobre um ancestral que fez a travessia. Nós estamos falando dos nossos ancestrais que estavam aqui. Até porque, para a gente fazer qualquer coisa, a gente tem que pedir licença aos donos da terra, né? Ai da gente se abre uma gíria e não pede licença a quem é o dono da terra, né? Aí o negócio fica feio, aí não dá certo. Lá na frente dá problema. Então, assim, a própria oralidade, a própria corporalidade, a própria afetividade, né, são valores civilizatórios que vão perpassando a nossa estrutura, né, e compreendo que são valores que perpassam também aos povos originários, né? Obviamente que quando nos colocamos como pessoas pretas, né, nos colocamos dentro de um posicionamento político, né, e aí eu gosto muito de revisitar a própria Bell Hooks, né, porque a Bell Hooks ela vai chegar em um determinado momento da escrita e ela vai reivindicar esse lado indígena, né? Ela vai reivindicar o seu lado indígena. Isso eu acho importante na questão do pertencimento, né? Então, é sobre isso. A gente não fala de quem apagou foram os colonizadores, né? Aqui, no máximo, nós estamos contando as nossas histórias através das nossas escrevivências. Gente, eu estou falando muito, né? Não, Gisele, eu acho que a gente pode se encaminhando, acho que para o fim, Gisele, também para não tomar muito a tua noite, né? Que a gente sabe, enfim, a noite é o nosso momento, às vezes, né, de descanso, né?
E aí também já dizendo, gente, que o livro, né, Mulheres Pretas de Fé, ele está à venda, então quem quiser aqui de Porto Alegre comprar, pode entrar em contato com a Fora da Asa, que aí a gente pede para a Gisele e manda num combo só, né, num frete só. E queria comentar também, né, que isso que a gente está falando agora, né, que, enfim, acho que recentemente, né, aqueles e aquelas que estavam fora do debate antirracista, né, nós aprendemos que é importante afirmar o nosso lugar de fala e reconhecer esse lugar de fala. Achei que isso que o Marcelo traz é importante. E também ressaltar que quando a gente diz, né, sou de escola, não sou de escola, sou desse ou daquele território, a gente está contextualizando, né, de onde a gente fala, como a gente fala, e que universo tem aí na nossa frente. Mas não há dúvida que estamos aqui juntas e juntos para provocar essas estruturas, que, como a Gisele muito bem diz, não são feitas por nós, talvez por mulheres como eu, mulheres brancas, junto com os homens brancos, né? Então, não somos aqui nós que estamos reproduzindo, né, essas estruturas, embora, como eu disse, né, mulheres como eu possam reproduzir. A gente está aqui tentando fissurar tudo isso, né? E aí eu vi a Gisele, ouvi a Verônica. Só te cortando, o racismo, ele é estrutural, ele não é pessoal. Né? O pessoal, ele perpassa uma estrutura. Isso é uma questão que a gente tem sempre que lembrar, né? Ele está dentro de uma estrutura. Então, ele não é um ataque frontal ao outro, mas ele está dentro das pequenas ações, né? Não é você, não é o outro, a gente não está apontando, a gente está dizendo que existe uma estrutura que perpassa, e dentro de uma perspectiva que não é culpabilizar o outro, mas de talvez ressaltar, né, que pode estar aí cometendo alguma questão. Aqui a gente está falando de uma estrutura que é de uma colonização. Sem dúvida, né, Gisele? E quando eu digo mulheres como eu, é porque eu acho que as mulheres brancas são muito eficazes em não assumir a sua responsabilidade, né? Então é por isso que me coloco sempre nesse lugar, né? Então, quando é preciso responder uma pergunta, eu sou a primeira a responder. Quando é preciso se colocar em relação a alguma coisa, eu sou a primeira a me colocar, porque eu acho que é importante, né, estabelecer um diálogo a partir desse lugar de onde eu falo, e também mostrando que o reconhecimento é esse primeiro momento, mas que existem muitas outras etapas, né, para alguma coisa acontecer para a gente pensar diferente. Então, sem dúvida nenhuma, não é culpabilizar, mas eu acho importante também, né, assumir esse lugar. Então, e aí, sabe o que eu fico pensando, né, como esse caldo é grosso, né, e a gente está aqui... a gente, eu digo, nesse nosso encontro, não nas nossas vidas, né? Aqui nesse nosso encontro a gente toca assim num pontinho, né? Sendo que a coisa é muito maior do que tudo isso que a gente fala, e o quanto cada uma de nós precisa continuar fazendo o que tem feito, né, Gisele? Exatamente. São muitos caminhos, né? Gisele, posso interromper só para a gente tirar uma foto, Gisele, aqui a apresentação? Por favor. Pode tirar aqui a apresentação, Tá. Eu vou... A gente, então, queria te agradecer muitíssimo, gente. Alguém mais gostaria de falar antes de a gente encerrar? Eu quero agradecer, Camila, pela gentileza de sempre, todo o apoio nesses últimas semanas aí difíceis que eu passei, e algumas outras pessoas que estão aqui também, em especial a Gisele. E eu separei um trecho. A gente tinha muita coisa, né, que a gente quer ainda conversar sobre o livro em si, mas aí eu me coloco à disposição aí para um outro momento, quem sabe, quando já estiver mais refeita, né, de
de tudo isso. O luto é uma coisa complexa, né? Especialmente, já que nós estamos no tema, na minha religião. Mas eu separei um trecho da autora Adriana Conceição, aqui do nosso livro, que eu acho que dialoga bem para a gente, não é fechar, né? Nessa discussão do Rufino e na nossa não cabe fechar, mas para a gente pensar também. Que a Adriana fala assim, o texto dela se chama Minha Trajetória de Vida e de Fé, e ela diz assim, estudei alguns livros e o que mais me tocou foi um do Paulo Freire, Pedagogia da Esperança, um encontro com a pedagogia do oprimido. Esse livro veio de encontro ao que eu era, oprimida. Percebi que eu precisava mudar, e mudar isso com a leitura, com questionamentos de não aceitar o opressor sobre mim e as minhas decisões. Mas, ao ler esse livro, comecei a me ver como alguém que pode ser o que quiser, estudando, me esforçando e correndo na frente, sem passar por cima de ninguém. Uma parte do livro que li e que me acompanha até hoje foi quando Paulo Freire foi exilado no Chile. Lá ele fez amizades com camponeses e começou a aprender com eles. Descobriu que ele não sabia mais nem menos, saberes eram diferentes. Até que um dia Paulo Freire usou a maêutica socrática e um dos camponeses disse, o senhor estudou em escola boa, nós não. Paulo Freire perguntou a eles, por que eu estudei e vocês não? Um respondeu, porque Deus quis. Então, vamos lá, Paulo Freire, vocês têm filhos? Qual de vocês iria mandar um filho só estudar na Europa? Fiquei em silêncio. Aí, voltei a ler e percebi que um deles respondeu, eu mandaria a todos. Aí Paulo Freire replica, muito bem, se você é homem e pensa assim, imagine Deus. E então, assim, eu escolhi esse texto porque a Adriana era uma merendeira da escola há alguns anos atrás. Hoje a Adriana é concursada em alguns municípios, pós-graduada, e uma mulher de fé. Pastora Adriana. Pastora Adriana. Muito bem, então, Gisele, novamente, muito obrigada. Quem puder abrir a câmera, vamos bater uma foto?